Hoje pela manhã, de uma forma surpreendente, aconteceu uma reunião no condomínio onde reside Douglas Costa, que chegou hoje pela manhã, sem avisar ninguém, aterrissou no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Claro que o Grêmio sabia disso, porque tinha uma reunião marcada. Uma reunião com as presenças de Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, Marcos Hermann, vice-presidente de futebol do Grêmio, e Jorge Machado, o empresário Jorge Machado, que entrou nesta negociação depois de Grêmio e Douglas Costa, que estavam negociando diretamente, presidente Romildo Bolzan Júnior e Douglas Costa, e encerraram a negociação. Entra este personagem, Jorge Machado, que aproxima as partes, que senta com as partes e faz com que o negócio aconteça. A reunião terminou há pouco, houve o acerto salarial entre Grêmio e Douglas Costa e apenas uma pendência com a Juventus, da liberação da Juventus, separa o anúncio oficial de Douglas Costa como jogador do Grêmio. César das Dias, quero te ouvir. Primeiro uma linha e aí como torcedor, é emocionante poder entender que Douglas Costa está voltando para o Grêmio. Menino, criado no Cristal, jogou no suplementar do Estádio Olímpico, jogou no Estádio Olímpico, fez a vida fora, conquistou muitas coisas, é um jogador tido como uma marca do futebol, volta para sua casa, vai treinar no CT Luiz Carvalho, eterno Luiz Carvalho, e vai jogar na Arena Tricolor. Se completa um ciclo e para nós gremistas é muito legal poder ver tudo isso que está acontecendo. Diante dessa dúvida que se tem com relação à notícia que vem da Itália, de uma possibilidade de liberação, me parece que o Douglas não viria aqui sem essa confirmação. Quanto? Douglas Costa vai ser jogador do Grêmio. Não, ô Baldassar, só um pouquinho. Informação tem que ser completa. Tu não foste chamado ainda. Eu tenho. Tu não foste chamado. Meneghetti, bota controle nesse evento aqui. Ô Baldassar. Eu tô impressionado. Estou impressionado com a tua posição aqui no programa, eu já vou falar por quê. Baldasso, qual é o teu questionamento? Eu gostaria de saber quanto ele vai ganhar por mês. Eu tenho mais informações sobre isso. JB, vamos ver. A situação é a seguinte, ó, a reunião que aproximou as partes coloca o Douglas mais ou menos com um salário na casa de R$1,5 milhão mensais. Ele maior salário da história do futebol gaúcho. Exatamente. Ele recebia algo em torno de R$3,5 milhões na Juventus Bayern de Munique. O Grêmio tinha oferecido R$1,1 milhão. O jogador baixou para 2 e nessa reunião eles chegaram num meio termo. O jogador reduziu bastante. A informação que eu tenho de uma pessoa do Grêmio é a seguinte, ele fez um esforço tremendo para voltar a ponto de reduzir bastante e ficar na casa desse meio termo aí, R$1,5 milhão. E eu recebi também agora há pouco uma informação, uma confirmação na verdade, que ele teve uma proposta do Qatar, onde ele ganharia quase R$4 milhões mensais e recusou. E no Atlético de Madrid, já com a aprovação do Simeone, 4 anos de contrato, ele jogaria lá por um salário muito melhor que do Grêmio, 2 milhões e alguma coisa, ou seja, ele tinha mais dinheiro, ele poderia ficar na Europa num time bacana, que é o Atlético de Madrid, talvez não top como Juventus e Bayern, mas bacana, ou ir ganhar muita grana no mundo árabe e quis voltar para o Grêmio. Eu tenho que, além do 1,5, tem produtividade também, que inicialmente ele não tinha aceitado, mas que nessa reunião ele aceitou uma parte do salário que vai aproximar ainda mais daquilo que ele estava pedindo inicialmente, que era 2 milhões, vai aproximar desses 2 milhões, uma boa parte de produtividade também. Eu não me comporto aqui nesse programa onde estou há quase 30 anos, nesse espaço da Band, como torcedor nem de Grêmio nem de Internacional. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Internacional, já revelei isso. Eu me comporto aqui como cronista esportivo, como jornalista. E eu quero falar, eu tenho que ser coerente. A mesma acidez que eu uso para classificar erros do Internacional, eu uso para classificar erros do Grêmio. Eu não estou dizendo que é um erro contratar o Douglas Costa, não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi a direção do Grêmio, e eu vou provar para você. Porque o que aconteceu é o seguinte, o Grêmio estava tentando o Douglas Costa, e lá pelas tantas, ficou uma diferença tão grande salarial, que o Grêmio começou, e se alguém aqui disser que eu estou mentindo, eu aceito. Que o Grêmio começou a deixar vazar para a imprensa a seguinte informação. Histórico de lesão pesado, nos últimos 3 anos, ficou quase 2 anos, tem um cartão de milhagem no departamento médico, cartão de milhagem por minha conta, é médico, sai, volta 15 dias, volta e tal. O que aconteceu? Quer dizer que o Douglas Costa reduz o seu valor, o Grêmio aumenta e isso apaga a planilha? Isso quem disse não é o Meneghetti que disse isso foi o Grêmio.
Dirigentes do alto escalão do Grêmio. Ou vocês não receberam esse tipo de informação? Meneghetti, nos últimos 3 anos, o Douglas Costa tem 9 lesões, sendo 7 musculares. Ele, em 3 temporadas, tem mais de 60 jogos que ele perdeu, seja pela Juventus ou pelo Bayern, porque estava no departamento médico. Fiz uma pergunta. Tu recebeu esse tipo de informação? Sim. César recebeu? Recebi. Wagner recebeu? Sim. Do alto escalão do Grêmio, né? Exatamente. Então é o seguinte, então não é o Meneghetti que está dizendo isso. Foi o Grêmio. Teve uma reunião, Meneghetti. Para justificar que o jogador não, e o Grêmio deixava vazar assim a miúde, né? Não dá, olha só, não é questão de falar. O valor é alto, realmente o investimento é alto, mas é que está sempre no departamento médico. O Grêmio agora fez uma nova pesquisa no Google e viu que o Douglas Costa nunca teve uma lesão, é isso? É esta falta de experiência que eu cobro da direção gremista. Mas isso também, e aí é leitura minha, tá? Não é informação, é leitura minha, pode ter sido uma estratégia do Grêmio para dizer o seguinte, dar um recado pro Douglas Costa via imprensa que é o seguinte, ó, a gente está analisando aqui... Papai Noel, 24 de dezembro ou 25? Mas de qualquer maneira é o seguinte... Não, Meneghetti. Pode ser, faz parte. Baldassinho, a gente falou isso aqui. E, pô, eu sou péssimo de memória, mas algumas coisas eu lembro. A gente falou isso aqui, gente. 2,5 milhões não dá. 1 milhão e 100, o Grêmio diz assim, aí cura a lesão. Não é que cura. Eu já tenho uma outra posição, eu não gosto de discutir. O custo-benefício, olha só, o Douglas, o primeiro pedido não era, Vaguinha, lá quando o Grêmio estava na Libertadores, 2,5 milhões e meio de reais mensais, era o que o Grêmio tinha pré-acertado lá no primeiro momento, quando imaginou que iria para a fase de grupos da Libertadores ainda com o Renato. Quando o Renato confirmou numa conversa comigo, que eu sei que o Renato ligou para ele e disse pro Douglas Costa, aqui o papo é de ídolo para craque. O Renato falou isso pro Douglas Costa. E aí, lá naquela época, era 2,5 milhões de reais. O custo-benefício, o Grêmio disse, não vale pagar por tanto de lesão. Agora, 1,5, tu reduz Eu entendo tudo isso e realmente, do ponto de vista de crítica, a gente pode fazer. Acho que cabe porque o Grêmio, de alguma maneira, deixou isso vazar. Agora, o Douglas Costa, lesionado. Visualiza uma lesão muscular pesada isso é uma no figura Douglas folclórica, Costa. César. Na prática não funciona. Não, é que funciona na prática. Esse jogador é de outro padrão. Isso eu também Inclusive, tu dissesse isso. Eu acho isso mais que os dirigentes do Grêmio. Isso, eu tu acho dissesse. isso. O Douglas Costa é extra classe. Da mesma e vou dizer maneira. mais para vocês aqui. O Baldassi vai seguir tal que eu vou dizer. O melhor Douglas Costa, na minha compreensão, é melhor do que o melhor que eu já vi do Tyson. Mas ele isso mais não tem jogador. discussão, né? Na minha compreensão. Só que ele tem que jogar, tá? Meneghetti, o melhor Douglas Costa seria hoje um dos melhores jogadores do mundo. Só que o melhor Douglas Costa não conseguiu ser um dos melhores jogadores do mundo por um histórico horrível de lesões. Que o Grêmio disse que tinha. Exato. O Grêmio disse que tinha. O João Batista transformou 1,5 milhão como uma coisa aceitável, porque o começo era 2,5 milhões. 1,5 milhão, o maior salário da história do futebol gaúcho. Relação custo-benefício de pagar 1,5 milhão, meu querido João Batista Filho. Precisa ganhar a Libertadores, o Mundial e o Campeonato Brasileiro para essa relação custo-benefício se contemplar. É que, tu não vai contratar o Douglas Costa por um pastel e uma Coca-Cola, Eu quero a tua sinceridade, Baldassi. Tua sinceridade. Esquece dessas questões. Não pode dizer que é boa que nem o Thiago Neves, depois dizer que é ruim daqui a um ano. Tu é boa agora, tem que ser boa depois também. Isso aí, eu só quero saber da tua... Coração vermelho, teu coração, que é um coração muito colorado. É legal ver o Douglas Costa no adversário ou não? Não. Eu acho um grande jogador. Se ele conseguir jogar, se ele conseguir ter uma sequência de 6 meses jogando pela primeira vez na carreira, vai ser demais. César, eu tanto acho um bom jogador que eu acho mais que o Grêmio acha, inclusive. Não. Eu nunca fiz ressalva de lesão. Quem fez foi o Grêmio. E eu tô te colocando isso porque eu sei a tua opinião. Tu dissesse aqui no ar sobre o tamanho que esse jogador tem. Tu dissesse isso. O Meneghetti foi o primeiro a levantar naquele episódio lá, que nós estamos falando de 2 meses atrás. Isso. Que o Meneghetti foi o primeiro a levantar dizendo, olha, esse é de outra turma. Eu não posso criticar a contratação do Douglas Costa. Não posso criticar. Tu não pode, tu tá proibido por alguém. Não, eu acho que ninguém poderia criticar. Não, quem criticou foi o Grêmio. Não. Quem criticou a contratação foi o Grêmio. Quando o Grêmio disse assim, não vamos contratar porque o histórico de lesão aqui, ó, não dá. Não é por aquele preço, é o JB explicou. Mas aí ele cura a lesão histórica, não é que cura. Meneghetti, presta atenção, Meneghetti, por favor. A relação custo-benefício, ela fica mais interessante à medida que o jogador baixa o salário, é só isso. Ela fica mais interessante. Não é que cura ou não cura. E outra, o Douglas Costa estava machucado. Ele tem um histórico de lesão. Mas é um jogador que é jovem, tem 31 anos, 32, e que pode simplesmente apagar com tratamento, reforço muscular. Só para finalizar, finalizar a questão do Douglas Costa. Caro é o Vanderlei, goleiro, por 500 mil ou 600. Esse é caro.
Achar o Douglas Costa por 1,5 milhão caro Não sou eu que acho. é não fazer essa. Não sou eu que acho que a chave era o Grêmio.